instrutores, a mais uma aula, essa é a última aula de 2020. Vamos começar aqui de novo, já que tava com probleminha de áudio. Bom dia, Joaci, tudo bom, meu amigo? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de melhoria contínua. Melhoria contínua. O que é melhoria contínua, Rafael? Passar passo a passo, sempre crescendo. É o 1% melhor todos os dias. Todos os dias, 1% melhor. Imagina aí 1% melhor todo dia. No final de um ano você vai ser mais de 365% melhor do que você era no começo do ano anterior. Cara, é muito, muito, muito bom. Muito bom, tá? A gente vai trazer, para muita gente, essa questão de melhoria contínua vai ser besteira, mas para outros vai ser a chave que vai virar para que no próximo ano, nos próximos dias, já seja muito melhor do que foi antes. Para muita gente, 2020 foi um ano complicado. Para muita gente, 2020 foi um ano meio travesso, digamos assim. Mas para quem tinha a mentalidade de melhoria contínua girada na cabeça, foi um ano de crescimento, um ano de desenvolvimento, um ano de superação. E a gente vai falar aqui de superação, vai mostrar um processo passo a passo para entender como fazer essa questão da melhoria contínua no dia a dia se tornar uma rotina, se tornar a coisa certa a ser feita tempos em tempos, tá? Então, para falar de melhorias contínuas, começando com a nossa frase de praxe, temos: hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Exatamente, assim, o mindset de crescimento. O mindset de crescimento é a mentalidade de estar sempre crescendo. E essa frase ela é a tradução do que está aqui embaixo, o princípio Kaizen. Eu não sei se é Kaizen, se é Kaizen ou se é Kaizen. Provavelmente Kaizen, mas vamos lá. O que é que isso quer dizer? Hoje melhor do que ontem quer dizer que hoje é o melhor dia que você tem na sua vida. Amanhã melhor do que hoje quer dizer que quando amanhã chegar, hoje vai ser o próximo melhor dia da sua vida. Como assim, Rafael? Vamos lá. Hoje, dia 26/12, tá sendo o melhor dia da minha vida até 25/12. Quando amanhã chegar, será 27/12. E amanhã vai ser o melhor dia da minha vida. Sempre, sempre, sempre. Por que, Rafael? Por que hoje é o melhor dia da tua vida e sempre vai ser hoje? O dia de hoje vai ser o melhor dia da tua vida. Porque é o único dia que eu consigo agir. É o único dia que eu consigo fazer o que eu tenho que fazer. Eu não posso fazer nada no passado. Eu não posso fazer nada no futuro. Só posso fazer hoje. Eu posso planejar o meu futuro, mas eu só consigo agir para atingir esse planejamento hoje. Ah, Rafael, em 2021 eu vou começar a fazer... 2021 eu vou começar a fazer uma dieta. Começa hoje, deixa de ser besta. Começa só no ano que vem. Começa logo agora. E bota a tua meta para que ela seja um desenvolvimento, para que ela seja consistência. Faça 2021 ser um ano de consistência. 2022 faça da mesma forma. Cresça, evolua, crie um ambiente de melhoria contínua. Faça sempre melhor. Se para você 2020 foi difícil, entenda e crie novas coisas para que 2021 seja o melhor ano da sua vida. Até então. Então ontem tinha sido o melhor dia da minha vida até então, porque ontem não conheci o amanhã, tá? Então hoje sempre, sempre, sempre vai ser o melhor dia da sua vida. Porque é o único dia que você consegue agir, é o único dia que você consegue ser melhor, é o único dia que você consegue crescer. O amanhã a gente lida. Isso não quer dizer que a gente não tem que planejar, tá? Na verdade, a gente tem que planejar para saber se a gente está na trilha correta, se a gente está realmente melhorando, se a gente está evoluindo, se a gente está chegando onde deveria chegar. Mas aí vem um ponto específico. Eu só consigo melhorar dia a dia se eu tirar a visão de importância de mim.
Tenho que tirar essa visão de mim e tenho que colocar a visão aos outros. Ah, Rafael, quer dizer que você não precisa se cuidar? Contrário disso. Contrário disso. Se você não cuida de você, se você não cuida do seu corpo, se você não cuida da sua mente, se você não estuda, se você não treina, se você não faz nada, você não vai, isso daqui eu te afirmo, você não vai conseguir ser melhor todos os dias consistentemente. Pode ser que você melhore, mas essa curva vai cair. Você só consegue crescer se você cuidar de você e cuidar dos outros. Então tira a visão de ti, tira essa visão egoica, tira essa visão de ti e joga essa visão para os outros. Quando eu falo isso de uma empresa, eu coloco a visão em quem? No meu cliente, na minha equipe. Eu paro de olhar para mim, ou paro de olhar para o meu bolso e começo a olhar para o bem-estar do meu cliente, para o bem-estar da minha equipe. Se a minha equipe é feliz, ela vende muito e ela vende bem. E ela deixa o meu cliente feliz. Se o meu cliente é feliz, meu bolso vai estar cheio. Então para de olhar para isso. Para de olhar para isso. E começa a crescer, começa a evoluir da maneira que você tem que crescer, da maneira que você tem que evoluir. Tá? Então faz isso hoje. Para de colocar metas só para 2021. Começa hoje. Ah, Rafael, eu quero emagrecer, eu vou começar uma dieta. Começa hoje. Ah, Rafael, eu quero crescer, eu quero começar a ir para academia, começa hoje. Rafael, eu quero criar meu negócio do zero, começa hoje. Já falei, a parte de aula de criação do negócio do zero tá aí até o final do ano. E para quem tá na escola de gestores, você tem isso enquanto durar a sua assinatura. Não importa. Não importa. Quem tá na escola de gestores tem suporte, tira dúvidas, consegue as ferramentas, eu vou estar acompanhando durante o processo de evolução. Tudo isso para quem está na escola de gestores. Então não tem desculpa. É um programa à prova de desculpas. Tá? Então tenha em mente, se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje, é o único dia que você pode fazer e para de jogar para amanhã. Hoje é o melhor dia da tua vida. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa se está difícil, não importa se está fácil. O que importa é que é o único dia que você pode fazer o que tem que ser feito, tá? Então, isso é o princípio Kaizen e ele é muito utilizado nas metodologias de gestão de empresas. A gente vai mostrar o como. E dentro desse princípio a gente tem 5 pilares. O primeiro pilar é o pilar de fragilidade. O que é a fragilidade? A fragilidade é quando você solta uma coisa e ela quebra, é quando você amassa uma coisa e ela não volta a ser o que era antes. Por definição, seria algo que quando sofre pressão, volta mais fraco ou não volta. Então, por exemplo, você pega um copo de plástico e amassa, ele pode até voltar, mas ele não volta com a mesma força de antes, ele volta com ranhuras, ele volta rasgado ou algo do tipo. Então, o copo de plástico ele seria frágil. Um copo de vidro, se você deixa cair, ele provavelmente vai quebrar. Você pode até voltar, remendar, colar, mas ele não vai ter a mesma força e a mesma utilidade de antes. Você não vai confiar nele na mesma forma de antes. Então isso é a fragilidade. E tem a resiliência. O que é a resiliência? Resiliência é quando você, ao sofrer pressão, consegue voltar ao mesmo estado que era antes. Então, aquelas bolinhas medicinais de borracha, você aperta a bolinha, ela volta ao que era antes. Pode ser até que microscopicamente tem alguma ranhura, alguma diferença e tudo mais, mas a olho nu, pro que a gente vive, você pega a bolinha, bate ela no chão, ela volta para tua mão, da mesma forma que tinha voltado antes, tá? Então, isso seria o resiliente. Só que o ser humano, por definição, por vivência, ele não é frágil e ele não é resiliente. Ah, Rafael, como assim? Eu gosto tanto dessa palavra resiliência, eu falo tanto dela e tal. A gente não é resiliente? Não. O ser humano por si só não é resiliente. O ser humano por si só ele é antifrágil. O que é antifrágil? Se o resiliente volta à mesma forma de antes depois de pressão e o frágil não volta, o resiliente é o que volta mais forte.
Então, qual que é o símbolo da antifragilidade? Antifragilidade foi um termo cunhado por Nassim Taleb. Tem um livro dessa grossura aqui, falando só sobre o tema antifragilidade, tá? Indico bastante, inclusive. Quando o Nassim Taleb falou de antifragilidade, ele quis trazer a visão de que o ser humano por si só ele é antifrágil. Então, por exemplo, você vai para uma academia, vai treinar braço. Então, o que é o conceito do treino? É você fazer esforço e fazer micro lesões nos músculos. Então, o músculo está aqui, você estica ele, e isso daqui vai formar uma lesão. Imagina que rompi. Óbvio, isso vai ser microscópico. Se for muito grande, você vai sofrer pra caramba. Mas daqui, rompi. O que vai acontecer agora? Quando isso voltar, ele estava assim e o músculo estava assim. Quando isso voltar e o corpo se regenerar, ele vai fazer isso daqui e vai crescer. Então você ganha força e cresce. Quando eu faço isso continuamente, obviamente, né? Então, o corpo da gente por si só ele já é antifrágil. Ele melhora continuamente mediante a pressão. Então, quando a gente, sei lá, erra, cometi um erro, fiz uma besteira. Existem três tipos de pessoas. Existem as pessoas que não entendem que erraram e vão continuar no mesmo erro. Existem as pessoas que entendem que erraram e não repetem. E existem as pessoas que entendem que erraram, não repetem e agora melhoram. Elas ajudam as pessoas a não cometerem o mesmo erro, por exemplo. Ela entende que pode estar no processo de erro, conserta e melhora. Então, uma empresa frágil, ela erra com o cliente dela e deixa aquilo pra lá. Errei. Acontece. Depois vai errar novamente. E uma empresa dessa não consegue sustentar os clientes. Porque o foco dela tá no bolso. Tá no bolso. Tá no dinheiro. Não tá no cliente. Aí tem empresa que entende que errou, conserta o erro e pede desculpas. Opa, perdão e tudo mais. Não vai acontecer novamente. Essa empresa resiliente que eu acho que a boa parte das empresas funcionam assim hoje. E tem empresa antifrágil. A empresa antifrágil ela transforma um erro em uma oportunidade de crescimento, em uma oportunidade de fidelizar aquele cliente. E existem empresas que simulam esse erro. Quando eu digo simular, na verdade não é nem simular, elas provocam o erro por conta própria. Para que vocês tenham noção, Madeiro, quando abriu aqui em Fortaleza, nas primeiras semanas, para poder chamar a atenção dos clientes e tudo mais, trazer indicações, o cliente chegava lá, pedia o sanduíche, pedia bebida e tal, e o sanduíche demorava tipo 30 minutos, 40 minutos para chegar, demorava pra caramba, e quando chegava, a pessoa, pô, finalmente chegou, né? Chegava errado. Aí o cara olhava, poxa, ela vai ter que esperar meia hora de novo. Aí chamava o garçom, opa, tá errado, meu pedido não era esse e tal, ou então a pessoa já comia por si só. Então, pegava aquele sanduíche, devolvia e 5 minutos depois chegava com um certo. O cara falou, pô, 5 minutos. Achei que fosse esperar mais 40. Mas enfim. Aí quando chegava no final, o garçom chegava pro cliente e dizia, ó, para compensar a demora no pedido e o erro no seu pedido também, a conta hoje é por conta da casa, nem se preocupe. E pô, a comida muito boa, o atendimento muito bom, o erro foi no pedido que chegou errado e na demora, que é onde acontece praticamente todo restaurante por aqui, pelo menos, tá? Erro no pedido e demora. Então, pedem desculpas, corrigem o erro. Então, opa, errei, ok, desculpa, tá aqui, não vai acontecer novamente. E eu tenho o a mais, que é o antifrágil. Eu não só erro, eu erro, mas eu também ajusto o erro, peço desculpas, eu ajusto o erro e eu melhoro. Então, pô, eu prejudiquei tua experiência, deixa eu salvar a tua experiência agora. Então eles deram o produto. Ah, Rafael, mas isso daí acaba com a margem da empresa. Porque você está olhando só para o seu bolso.
Sabe quantas vezes um cliente desse vai comer lá? Muitas vezes. Muitas vezes. Se paga. Se paga. Com certeza se paga. E ele não vai sozinho. Ele vai levar mais gente junto com ele. Se paga. Confia em mim, se paga. E no meio de crise eles cresceram. Então a empresa antifrágil é que no meio de uma crise cresce. É uma empresa que no meio de uma crise cresce. Meus clientes, quando conseguiram ajustar essa mentalidade, todos eles cresceram. Teve cliente abrindo empresa durante a pandemia. Enquanto isso, tinha muita gente quebrando. É muito mais a questão de mentalidade do que propriamente a questão de fazer, entendeu? Quando você sabe o que você está fazendo, se torna muito mais fácil. E aí, vem a questão de mudança. Quando eu sei que eu preciso melhorar, quando eu sei que eu errei, eu preciso melhorar, ou quando eu sei que eu estou errando constantemente, eu tenho humildade para isso, eu sei que eu estou errando constantemente, eu sei que eu preciso mudar. O que é o problema da mudança? A mudança exige uma força muito grande, seja de tempo ou seja de recurso financeiro. E uma mobilidade da equipe quando a gente visualiza uma empresa. Então, o ser humano por si só ele é meio avesso à mudança, ele não gosta muito de mudar. Ele prefere ficar no canto dele, fazendo as coisas dele, do jeito que sempre foi. Então, qual é a coisa assim que eu mais escuto quando eu chego numa empresa que não tem essa mentalidade de crescimento? Ah, mas sempre foi assim. Cara, isso mais sempre foi assim, dá uma dor aqui no coração. Cara, tá. O sempre não é pra sempre. Vamos mudar isso a partir de agora. Se tu continuar fazendo isso, vai quebrar. A realidade é essa. Então, isso eu escuto de dono de empresa, isso eu escuto de funcionário, isso eu escuto de fornecedor, eu escuto todo mundo, tá? Infelizmente a realidade é essa. Mas existe um ponto chave de mudança. E a mudança ela traz evolução. Mudança no início vai ser difícil, vai ser complicada, não vai trazer muito resultado, vai ser meio complexa. Mas a mudança por si só ela traz resultado e a gente tem que vislumbrar o resultado no longo prazo, não no curto prazo. No curto prazo, quando eu estou fazendo o processo de mudança, quando eu estou mudando muita coisa dentro da empresa, como numa reforma. Tá numa reforma, muito barulho, muito quebra-quebra, poeira e tudo mais, a experiência pode ser prejudicada, todo mundo vai estar sob um estresse muito alto. Mas depois da reforma, as coisas começam a ser mais fluidas. As coisas melhoram a um estado melhor do que antes da reforma. Isso é uma mudança. Então, pelo menos se espera que seja, né? Se não for um projeto muito mal feito. Mas a mudança a gente espera a mesma coisa. Só que a mudança dentro de uma empresa ela é constante. Então, eu tô sempre mudando, mas as pessoas são avessas a mudanças. E provavelmente a equipe não vai ajudar tanto no início, até se acostumarem. A realidade, infelizmente, é essa, tá? As pessoas são avessas a mudanças, mas as pessoas têm que mudar. Porque sem mudança não existe evolução. Quando a gente olha, por exemplo, evolução de Darwin, processo de Darwin de evolução disso, como é que funciona? O indivíduo possui uma mutação, essa mutação facilita a vida dela no meio, e isso faz com que ela seja mais forte e ao procriar, ela passe essa mutação para os seus filhos. Como assim? Diziam-se que os humanos tinham cauda, tá? Só que o que era o problema? Enquanto tinham cauda, essa cauda virava muito mais um peso para o ser humano
do que uma coisa positiva. Porque um predador podia pegar a pessoa pela cauda, ao invés de ajudar ela a escalar alguma coisa e tudo mais, fazer com que ela morresse muito mais fácil do que sobrevivesse. E aí começaram a nascer pessoas com mutações que nasciam já sem cauda. E aí essas pessoas conseguiam fugir com a maior facilidade. E ao fugir com a maior facilidade, elas conseguiam sobreviver por mais tempo. E por sobreviver por mais tempo, elas conseguiam procriar mais. E eles passavam esse gene mutado para os seus filhos, para as próximas gerações. Passavam para uns, não passavam para outros. Os que passavam sobreviviam por mais tempo do que os que não passavam. E aí essa mutação, ao invés de ser exceção, passou a ser regra. E agora as pessoas, os seres humanos passaram a não ter cauda. Porque dentro do processo de evolução, para o ser humano era mais importante não ter do que ter. Da mesma forma foi essa questão da nossa testa. Antigamente era para trás. Por quê? Porque a gente não tinha a parte cognitiva tão desenvolvida. E aí por mutações passou a desenvolver. O que é a parte boa de uma empresa? A parte boa da empresa é que essas mutações elas são feitas de maneira consciente, em boa parte das vezes, ó. Então eu programo essas mutações, eu programo essas mudanças. E aí, dentro do processo de evolução, as empresas que vão implementando as mudanças com mais eficiência, com mais eficácia, em uma maior velocidade, elas conseguem sobreviver melhor. Só que óbvio, não é mudar por mudar. É mudar sabendo por que está mudando, e a gente vai ver isso agora, tá? E essas mudanças, essas mutações trazem evolução. E aí, tem que entender para as empresas como está funcionando o mercado, como está funcionando o meio. Como assim? Imagina que existe uma possibilidade de mudança de legislação. E essa mudança vai impactar fortemente o teu negócio. Cara, você tem que estar preparado. E você vai precisar mudar para se preparar. Por quê? Porque se você se mantiver como está hoje, você vai ou perder margem, ou seja, teus custos podem aumentar, ou perder faturamento. E aí você perde lucro. Se você não mudar, você perde lucro. Então você precisa se adaptar. E aí vem a outra palavra: mudança, mutação e adaptação. Certo? Então, a cauda acabou sendo durante um tempo desligada por uma adaptação. Tá? Eu me adaptava melhor ao meio sem a cauda. E esse é o processo de evolução, tá? Esse é o processo de evolução. Eu preciso entender como é que está funcionando o mercado, como é que os concorrentes estão se posicionando, o que é que está sendo feito de diferente, para que eu possa implementar algo diferente no meu negócio. Preciso entender como é que está funcionando tudo isso, tá? E aí eu, consequentemente, evoluo. Ah, Rafael, mudança não deu certo, foi para pior. Muda a mudança, faz uma coisa diferente do que está sendo feito agora e do que estava sendo feito antes. Antes tinha um resultado X, depois ficou com o resultado Y. Opa, tenho que mudar, não quero X, não quero Y, eu quero Z. Eu tenho que sempre buscar o Z, certo? Então vamos lá. Evolução, ok. Como é que agora que eu evoluo? Primeiro passo, analisa como é que está funcionando tudo hoje. Como é que as coisas estão acontecendo hoje. A partir do hoje eu consigo identificar o que é que está tendo de problema, o que é que tem de risco, o que é que tem de potencial. Exemplo. Cara, vou falar aqui de mercado, tá? Hoje eu estou atuando no mercado X, estou fazendo as coisas Y, mas eu percebi que eu consigo fazer novas parcerias. Eu não tenho parceria com empresas para aumentar o meu faturamento.
E aí eu começo a fazer parcerias com empresas. Então, o que é que eu identifiquei no meu processo? Minhas parcerias, elas são com clientes, são com fornecedores. Ok, tenho essas parcerias. Vou fazer agora parceria com empresa. Por quê? Porque quando eu ofereço meu serviço, mesmo que com desconto, eu vou abarcar muito mais pessoas. Eu vou abarcar muito mais pessoas. Na medida que eu abarco essas pessoas, eu consigo aumentar minha base de clientes. Consequentemente, aumento meu faturamento, aumento meu lucro bruto. Entendeu? Então, hoje eu tenho um processo de admissão X, ou seja, eu contrato do jeito X, faço só entrevista. Só que o meu turnover, ou seja, minha relação de entradas e saídas de pessoas está muito alta. Ou seja, essa triagem não está sendo muito boa. Então eu identifiquei um problema. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar essas pessoas. Por que essas pessoas não estão ficando? É porque a empresa não é atrativa como elas pensassem que fosse. É porque o trabalho está errado. É porque eu pago mal. Então todos esses processos eles têm que ser analisados. É porque eu estou triando errado. Então vamos lá. Vamos supor que eu pago referente ao mercado. A empresa está organizada internamente. As pessoas são felizes aqui dentro. Mas os processos seletivos não estão sendo eficazes. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que me ajustar. Eu tenho que trocar essa triagem. Ao invés de fazer só uma entrevista, eu vou fazer um processo seletivo maior, fazendo uma apresentação institucional, conversando com as pessoas, e aí eu primeiro vendo a empresa. A partir do momento que eu vendo a empresa, eu digo, quem não comprou pode se retirar. E aí as pessoas que não se sentiriam felizes lá dentro, já se retiram. Agora eu fiquei com as pessoas que seriam felizes. E aí eu vou analisar dessas pessoas qual que seriam as melhores para entrar no meu time. Certo? Então eu passei de problemas no meu dia a dia para soluções no meu dia a dia. E eu tendo a ter pessoas mais felizes, que contam com o time, que o time podem contar com ela, a equipe pode contar com ela. E aí eu evoluo, tá? Então, primeiro eu analisei o que é que está acontecendo hoje. A partir do que está acontecendo hoje, eu identifico os problemas. Ok, tem um problema, vou fazer o reajuste. Faço o reajuste. Eu implemento o reajuste e eu acompanho os resultados. Então, situação típica aí do processo seletivo, vejo como é que está funcionando hoje a entrada de pessoas na empresa. Então, da entrada eu tenho a entrada, processo seletivo, eu tenho a admissão, eu tenho o desenvolvimento, eu tenho o acompanhamento dessas pessoas, desempenho das atividades e tudo mais. Ok, quais são os principais riscos, os principais problemas e as principais oportunidades? Identificando tudo isso, eu vou para o plano de ação. Ok, eu tenho a oportunidade lá da questão das empresas, vou preparar o plano de ação. Eu tenho que listar as empresas com parceria, eu tenho que identificar a minha persona, o meu perfil ideal de cliente ou o meu perfil ideal de profissional. Eu tenho que ir atrás de negociar com essas pessoas, eu tenho que preparar a proposta, eu tenho que acompanhar as propostas, eu tenho que checar os resultados, eu tenho que analisar os indicadores, tenho que fazer tudo isso. E aí eu começo a implementar esse plano de ação. A partir dessa implementação eu tenho que acompanhar. Os resultados estão realmente sendo feitos, estão sendo alcançados? Se eu estou vendo que eu estou indo na contramão, eu nem implemento. Eu paro e mudo. Não está dando certo. Acendeu uma luzinha vermelha aqui e não está dando certo. Muda e reajusta, tá? Não volta para o que estava antes. Muda e continua evoluindo, tá?
O erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. O erro, ele faz parte do processo de evolução. Na verdade, a evolução começa de um erro. Quando eu contei essa história da cauda para vocês, era um erro não ter cauda. E aí, a partir desse erro, eu melhorei. Então, a evolução como um todo, ela parte do erro. Eu tenho que errar. Se eu não errar, é porque eu não estou tentando o suficiente. Se meu produto, quando eu lanço meu produto do zero, minha empresa do zero, se ele está perfeito, eu demorei demais. Eu tenho que errar. Eu tenho que testar. Eu tenho que entender o que eu estou errando. Eu tenho que entender o que eu estou acertando. Eu tenho que fazer do zero. Então, lancei, colhi feedback, melhoro. É isso que tem que acontecer. Tenho que entender o que eu estou bem, o que eu estou mal. Para isso eu tenho que fazer pesquisa. Eu faço pesquisa com o cliente, eu faço pesquisa com o meu funcionário, eu faço pesquisa com meus parceiros, com meus fornecedores. Eu faço pesquisa com todo mundo para entender onde que eu estou acertando, onde que eu estou errando. E aí sim eu evoluo. Aí, para vocês terem noção, e pode ser que isso aconteça com vocês também. Eu já vi cliente não querendo pesquisa porque tem medo do que o cliente vai falar dele. Ele sabe que o cliente vai reclamar, mas ele tem medo do que o cliente vai falar dele, ao invés de se sentir grato por isso. Pô, imagina, o cliente está te falando o que tu tem que melhorar. Ele está te falando o que ele quer. Ele te diz, cara, só faz isso que eu fico. E o cara tem medo, que ele não quer melhorar. Ele não quer melhorar. Se ele quisesse, ele ia atrás. Ou às vezes até quer, mas ele é arrogante. Não quer escutar os outros. Ele acha que o que ele faz é o que está certo. Não existe isso, tá? Não existe isso. E dentro das soluções, identifiquei os problemas, tá? Já identifiquei os problemas, analisei como é que está hoje, identifiquei os problemas. As melhores soluções costumam vir da equipe. Quando o Jorge Paulo Lemann, o grupo 3G como um todo, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, compraram Americanas, tomaram posse da Americanas, eles perceberam que tinha muita coisa ineficiente. A primeira coisa que eles fizeram foi acabar com a cantina gigantesca que tinha lá dentro. Aí o pessoal disse, mas os diretores antigos, né, do conselho, mas ajuda no custo, reduz o custo da gente. Ele, cara, não tô preocupado com isso, tá? Não tô preocupado com isso. Por que eu não tô preocupado com isso? Enquanto eu tô focando em fazer comida, eu deixo de focar no foco mesmo, real do meu negócio. Onde que eu devia estar focando? Eu devia estar focando nos produtos, eu devia estar focando nas unidades, eu devia estar focando nos meus clientes. Eu tô focando em fazer comida. Coloquei um outro negócio dentro do meu negócio. Rafael, mas ajuda no custo. Eita, hoje tá osso. Vamos lá. Ajuda no custo. Ok, ajuda. Só que os recursos que tu tá passando pra lá, tu podia estar melhorando a eficiência da tua equipe, tu podia estar abrindo novas unidades, tu podia estar crescendo. E aí tu tá trocando uma redução baixa de custos por um aumento significativo de faturamento. Qual que é melhor? Por um aumento significativo de lucro, melhor dizendo. Qual que é melhor? Eu prefiro aumentar meu lucro, prefiro aumentar meu faturamento, do que só reduzir custo. Eu tenho que saber reduzir custo. E existem custos estratégicos e custos não estratégicos. Esse da cantina era um custo não estratégico. Então, o que aconteceu? Lá Americanos, Jorge Paulo Lemann chamou o Cláudio Galeazzi. Galeazzi, um consultor gigantesco, o cara fora de série, costuma atuar na parte de recuperação de empresas. E aí, para aumentar a eficiência lá da Americanas, ele foi conversar com os meninos e disseram, ok,
vou conversar com a equipe, quero entender deles o que é que pode melhorar. E aí foi conversar com o pessoal. Tinha um problema gigantesco lá na empresa, não me recordo mais o que era. Mas tinha um problema gigantesco lá. E foi conversar com o pessoal. Aliás, chegou lá no administrativo e chamando de um por um, o pessoal da operação, ele chamava o responsável do estoque, responsável da distribuição, responsável de vendas, enfim. E aí o pessoal ia chegando, escritóriozinho pequenininho, uma mesa, duas cadeiras, frente a frente, um com o outro. Sim, simples, extremamente simples, só conversa tete a tete. E aí ele expôs o problema, perguntou se tinha uma sugestão de solução. E o cara falou: eu tenho, eu acho que eu sei como consertar isso daí. Isso quer dizer que o Jorge Paulo Lemann não tinha capacidade de encontrar uma solução? Isso quer dizer que o Galeazzi não tinha capacidade de encontrar uma solução? E pelo contrário, com certeza eles tinham. Mas talvez não fosse a solução ideal, eles iriam perder muito tempo testando, ou talvez fosse uma solução inviável, entendeu? E que fosse melhor ficar com o problema. Quando o cara disse, eu sei como resolver, opa, Galeazzi chamou o Jorge Paulo Lemann, ó, fulano aqui sabe resolver. Aí o Jorge Paulo disse, ok, a gente vai investir, é um pouquinho caro. Se der certo, você vai receber conforme isso. Se der errado, você tá fora. Topa? Topa. Implementar a mudança e deu certo. E aí? Era melhor passar tempos e tempos dentro de uma sala pensando na melhoria? Ou é melhor falar com quem vive aquilo ali todos os dias? Em geral, é melhor falar com quem vive. Então conversa, não custa nada. Vai lá na equipe, pô, o que podia melhorar aqui? Ou então, pô, tô com um problema X. Junta o cara do financeiro, junta o cara da produção, junta o cara do estoque, junta o cara das vendas. Ó, tô com esse problema. O que a gente pode fazer para resolver? E aí começa a discussão. Porque pode ser que uma coisa que a produção diga impacte no financeiro e não seja viável. E o financeiro diz, ó, isso daqui não dá certo, por causa disso, disso e disso. Talvez seja melhor fazer assim, assim, assado. E aí a discussão muda. Eu paro de olhar para o meu setor, olho para a solução do problema, troco o setor pelo problema e trago todos os setores para resolver. Eu tenho eficiência. Eu mudo essa visão de organograma para uma visão de, não sei, talvez um funcionograma. Fazendo as coisas funcionarem da maneira certa. Ao invés de eu ficar pensando na hierarquia, de que o diretor tem que trazer essas soluções, eu começo a pensar na minha equipe. Para que a minha equipe traga uma solução, a empresa consiga crescer e o meu cliente tenha a melhor experiência possível. É isso que tem que acontecer. E aí você muda a forma de implementar. Você transforma o trabalho chato em um trabalho divertido. Transforma um trabalho, sei lá, triste em um trabalho feliz. Então, as pessoas quando sugerem, elas tendem a fazer com que aquilo dê certo. Você diz assim, ó, o que é que você acha que é melhor fazer? Aí o fulano diz, não, acho que é melhor fazer isso, isso, aquilo. Show de bola, vamos fazer. Você toca, eu toco. Cara, ele não vai dar o braço a torcer pra dizer que tá ruim, pra dizer que tá errado. Não vai, não vai. Ele vai fazer dar certo mesmo que esteja errado. Nem que ele mude a ideia dele, mas ele vai fazer dar certo. Porque foi ele que sugeriu. Foi ele que mudou a proposta. Foi ele que ofereceu ajuda. Então, muda a forma de implementar e começa com um trabalho colaborativo. E games. O que são games? São jogos. Pô, transforma as atividades do dia a dia em um jogo. Muda essa forma de contato e transforma num jogo. Esse jogo
vai ser atividades do dia a dia com premiação, com pontuação. Quem ganhar a maior pontuação, obviamente vai estar sendo mais produtivo, vai conseguir um bônus X, vai passar um dia no Beach Park. É barato, todo mundo gosta, cria um novo ambiente no negócio, cria um novo clima no negócio, as coisas fluem, todo mundo fica feliz. É diferente. Ao invés de você dizer, ah, fulano, faz isso, 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 porque eu tô mandando. O cara não vai fazer. Ou se ele fizer, ele vai cuspir no prato, entendeu? Não adianta. Traz a equipe pro teu lado, constrói de forma colaborativa, sempre é melhor assim. Sempre, 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 sempre. E entenda, acompanhar é chato, cobrar é chato, mas eu tenho que acompanhar, eu tenho que cobrar. O que é que faz com que a Igreja Católica, independente da sua religião, você tem que admitir, a Igreja Católica é uma instituição gigantesca há muito tempo. São mais de 2000 anos. São mais de 2000 anos. Cara, 2000 anos é muita coisa. Tem empresa, 60% das empresas quebram depois de 6 anos. 5 anos, perdão. A Igreja Católica está no mundo inteiro há mais de 2000. Você pode não acreditar em Deus, você pode não ser católico, pode ser o que for. É um case. Você precisa estudar um case desse. O que é um dos grandes pilares que fazem um dos, tá? A gente vai falar de todos no decorrer do tempo, mas um dos pilares que faz com que a Igreja Católica seja tão grande por tanto tempo é rotina. Todo domingo tem uma missa. Dentro dessa missa, as pessoas falam repetidamente mesmas coisas. Fazem as mesmas juras, fazem as mesmas crenças, fazem os mesmos rituais. Isso é um acompanhamento. São rituais, são cobranças. Ó, você precisa se confessar. E é isso que eu acho que tá faltando ainda, sabe? A cobrança do, do crescimento dentro da igreja. Mas enfim. Eu tenho um ritual. Esses rituais, eles trazem o dia a dia. Eles trazem os pilares das crenças. Isso eu tenho que fazer na minha empresa. Eu tenho que trazer os valores para os meus rituais. E aí eu tenho que cobrar, e eu tenho que acompanhar. Ah, fulano fez errado, cobra, chama atenção. Não chama atenção na frente de todo mundo, chama atenção em particular. Ah, fulano acertou, fulano tá indo bem. Parabeniza na frente de todo mundo, para todo mundo ver que é visto. Você é visto. Você é visto, você é amado, você é importante. Eu tô aqui por você. Você tá acertando, parabéns. Ou então chama, fulano, o que está acontecendo? Está com problema? Entende o que ele precisa. Ajuda, dá a mão. Tá? E como é que funciona o acompanhamento? Eu vou acompanhar por meio de indicadores. Primeiro passo, indicadores. O que é o indicador? A última aula foi só sobre isso, tá? Indicador é o teu painel de controle. Você consegue ver o que é que está funcionando bem, o que é que está funcionando mal, se precisa ligar um botão, se precisa acionar outro, se tem que trocar uma coisa ou outra de lugar. Os indicadores vão te dizer isso. Se teu negócio está indo bem, se o teu setor está indo bem, se tua equipe está indo bem ou mal. Processos. O que é um processo? É uma caixinha. Vamos lá. Você acorda de manhã e vai escovar o dente. Como é que funciona esse processo? Você, primeiro, desliga o despertador. Ao desligar o despertador, você sai da cama. Ao sair da cama, você vai até o banheiro, abre a portinha, sei lá, do espelho,
Da portinha do espelho você retira a escova. Você retira a escova e a pasta dental. Você coloca a pasta dental na escova. Você molha a escova com a pasta dental. Você coloca e esfrega os dentes com a escova. Ao finalizar, você tem que fechar a torneira, essas coisas todas, enfim. Tem todo pronto. Não coloquei dentro desse processo a parte de fechar a torneira. E aí a pessoa molha. Quando ela vai molhar, ela abre a torneira, passa a coisa e já vem escovar. E a torneira fica lá ligada. O que é isso? Isso é um risco no processo. Então passei passo a passo. Isso foi funcionando. Só que existe um erro no processo. Esse erro era era a água caindo constantemente enquanto eu estou escovando meus dentes. Então o que é que eu faço? Eu vejo os meus indicadores. Quais são os meus indicadores? Hora de acordar, tempo de escovar o dente, dentes limpos, água gasta. Quando eu vejo que a água está sendo muito gasta, eu ajusto o processo. E aí agora eu adicionei. Molha a escova, fecha a torneira, escova os dentes. Ah, Rafael, isso daí não importa não. Besteira isso daí. Não importa para quem está com a empresa estagnada, com a vida estagnada. Não importa para quem está caindo, quebrando. Porque os processos realmente vão ser simples, não vão evoluir, não precisam mudar, já que eu estou em queda livre. Ou então já que eu estou estagnado por anos. Para você isso daí não vai ser importante porque você não quer crescer. Para quem quer crescer isso é importante. Imagina se você perde um funcionário importante que sabe todas as coisas que têm que ser feitas e você não sabe. Aí o cara sai, não tem ninguém experiente para colocar no lugar. Não tem ninguém experiente para colocar no lugar. E aí você perdeu todo um setor só porque não tinha um processo. Só porque não tinha as caixinhas dizendo o que precisava fazer. Não tinha os prints dizendo onde você precisava entrar. Isso é crescimento. Você só consegue analisar, só consegue evoluir se você tem o que acontece hoje. A partir do que acontece hoje, você analisa os riscos. Dos riscos, você faz um plano de ação, de melhoria. Então o que é que eu fiz? Eu vi que o indicador estava destoante. Analisei o processo, identifiquei os riscos. Dos riscos, eu identifiquei um plano de ação. Ok, vamos melhorar isso dessa forma, dessa forma e dessa forma. Eu modifiquei o processo e implementei. Quando eu implementei, eu acompanhei. Ok, agora está sendo feito? Opa, a conta de água baixou. É isso que tem que acontecer. Então, processos são importantíssimos. Importantíssimos. Pode ser o mais simples que for, mas ele vai te dar uma clareza do que está sendo feito. Rafael, eu não tenho processo na minha empresa. Você tem processo na sua empresa. Ele só está desorganizado e não computado. Mas você tem processo na sua empresa. Pode ser errado, pode ser certo, pode ser o que for, mas você tem. Atividades. Cada cargo, cada pessoa tem as suas atividades. Você tem que acompanhar se elas estão sendo feitas. Você tem que saber se o cara do administrativo está realmente fazendo administrativo ou se ele está vendendo. Ele não devia estar. Certo? Isso vai te mitigar risco de desvio de função. Um processo disso é horrível. Desvio de função, cargo correto, salário correto, salário compatível. Tudo isso você tem que acompanhar. Se estiver errado, você pode levar um processo, e um processo desse é caro. Gestão à vista é estar mostrando lá como é que estão os indicadores de cada um. Para quê? Para que a pessoa acompanhe o próprio resultado. Não é ficar olhando o resultado do outro. Acompanhar o próprio resultado com a meta que ela tem que alcançar. Faz isso e você cresce. Faz isso que você cresce, tá? Então, por hoje ficamos por aqui.
essa é a última aula de 2020. Provavelmente a partir de janeiro a gente comece a fazer uma aula por mês, ou uma aula a cada 15 dias. Eu vou analisar isso. Por quê? Porque agora eu vou focar em novos produtos, tá, para vocês. Quem está na escola de gestores provavelmente já tem acesso a isso, tá? Provavelmente já vai ter acesso a isso. Bom? Então, fiquem com Deus. Que 2021 seja o melhor ano da tua vida até então. Que hoje seja sempre melhor do que ontem. E contem comigo para crescer, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um beijão e